Bom, Deus mostrou a palavra aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Todos já acharam? Vamos ler com aqui seu Santo Bom Espírito. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios, uma igreja que o apóstolo Paulo havia fundado. Né, irmãos, e para a gente poder entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pelo que, né, irmãos, pelo que, para que a gente possa entender esse pelo que, é preciso que a gente possa entender de que ele estava tratando antes. Né? O apóstolo Paulo chegou na igreja de Coríntios e de repente eles pediram para o apóstolo Paulo carta de recomendação. Né, irmãos? O apóstolo Paulo, que havia fundado aquela igreja, o apóstolo Paulo, que havia anunciado o evangelho para aquela igreja, de repente o apóstolo Paulo é recebido como um desconhecido. Né? Eles queriam agora carta de recomendação para o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo vai dizer, sabe, vocês não me conhecem, a gente vai fingir agora que não se conhece, a gente vai agora agir como se nunca tivesse visto, vocês vão pedir carta de recomendação para mim. Né, irmãos, e o que estava acontecendo? Falsos mestres haviam entrado dentro da igreja, e os falsos mestres estavam ensinando que o apóstolo Paulo era um falso mestre. Né, irmãos? Eles estavam pregando um falso evangelho, mas eles estavam dizendo que quem estava pregando um falso evangelho era o apóstolo Paulo. Né, irmãos? Parece que o ser humano caído age sempre da mesma forma, né? Hoje em dia, muitas vezes nós estamos vendo muito essa realidade aí da ideologia de gênero. Né, irmãos? Eles querem descer isso goela abaixo nós, a ideologia de gênero, sabe? As pessoas nascem neutras, elas vão decidir se vai ser menina ou menino depois. E essa é a ideologia de gênero, ninguém nasce homem, ninguém nasce menina. Eles querem impor isso e a sociedade já falou que não quer.
As famílias já falaram que não gostam, todo mundo já falou que não concorda. Aí eles viram e eles falam, sabe, vocês precisam respeitar, precisa ter respeito. Sabe, os homossexuais, eles são seres humanos iguais a vocês, eles precisam de respeito, eles merecem respeito. Sabe, irmãos, eles desrespeitam, mas eles falam que quem está desrespeitando somos nós. Né, irmãos? Eles blasfemam da fé, mas eles falam que somos nós que estamos indo contra a arte. Né, irmãos? E os falsos mestres, eles agiam do mesmo jeito. É isso que eles estão fazendo aqui. Eles são um falso mestre, mas eles falam que o falso mestre é Paulo. Eles pregam um falso evangelho, mas eles estão falando que Paulo é que está pregando um falso evangelho. Né? Então o apóstolo Paulo vai dizer para esses crentes aqui em Coríntios, sabe, vocês são a minha carta escrita, sabe, a obra que Deus fez em vocês, sabe, Deus moveu o coração de vocês, a vida de vocês foi transformada, sabe, através do verdadeiro evangelho que eu passei para vocês. Sabe, algo muito grandioso, muito glorioso, sabe, não foi algo escrito em tábuas de pedra, como no Velho Testamento, mas foi escrito dentro dos seus corações de carne, sabe, e é por isso que vocês foram movidos pela verdade de Deus, por isso que vocês foram transformados, e é nisso que a gente caminha agora, é nisso que a gente caminha, o apóstolo Paulo está dizendo, sabe, de glória em glória, tendo essa excelência da grandeza de Jesus, e o apóstolo Paulo vai começar a explicar isso para eles, né, irmãos? E o apóstolo Paulo, então, quando chega aqui, o apóstolo Paulo vai dizer, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Né? E quando o apóstolo Paulo chega aqui, ele vai dizer, sabe, isso aconteceu na nossa vida, aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de vocês, por causa da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Sabe, é a misericórdia de Deus que moveu o coração de vocês. Sabe, e por causa da misericórdia de Deus, nós não desfalecemos. Glória a Deus. Né? Nos havia motivo para o apóstolo Paulo desanimar ou não havia? Havia motivo para o apóstolo Paulo virar e dizer, vocês querem saber de uma coisa? Vocês se viram, eu desisto com vocês, eu desisto. Sabe, irmãos, o que não faltava para o apóstolo Paulo era motivos para desanimar. Glória a Deus. O que não faltava para o apóstolo Paulo era motivo para virar as costas e ir embora, abandonar tudo. Né, irmãos? Porque quanto açoite, quanta prova, quanta calúnia, quanta coisa ele não ouvia. Mas ele está dizendo, pela misericórdia de Deus, não desfalecemos. É pela misericórdia de Deus que eu não volto para trás. É pela misericórdia de Deus que eu não desanimo. É pela misericórdia de Deus que eu continuo de pé. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles, é pela misericórdia de Deus me segurar, sabe, e explicar para vocês a verdade, passar para vocês a verdade, sabe, que vocês também não voltam para trás. Sabe, irmãos, então na nossa vida o que não falta são um motivo para nos fazer desanimar. Glória a Deus, Senhor. O que não falta na nossa vida são motivos para nos fazer voltar para trás. Glória a Deus. O que não falta nessa vida aqui, irmãos, é motivo para a gente desfalecer. Sabe, quem está procurando um motivo para desfalecer, na vida vai encontrar um monte. Glória a Deus, Senhor. Um monte, né, irmão? Um motivo para desanimar, para abandonar tudo e ir embora, que não falta. Quantas vezes as pessoas não dizem, se eu pudesse eu abandonava tudo e ia embora. Motivos para isso não falta. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é, na vida daqueles a quem Deus chama, a misericórdia de Deus faz com que eles não desfaleçam. Glória a Deus, Senhor. Na vida daqueles a quem Deus chama, que Deus move o coração, a misericórdia de Deus sustenta eles para que eles não voltem para trás. Glória a Deus, Senhor. A misericórdia de Deus move o coração deles para que eles continuem de pé. E é somente a misericórdia de Deus, irmãos, que faz com que a gente permaneça firme na presença de Deus. Né, irmãos? Muitas vezes a gente tem casamentos sendo destruídos. Né? Por que os casamentos hoje são destruídos? Né, irmãos? Porque nós temos duas pessoas que amam a si própria. Duas pessoas que amam a si próprias. Ninguém nega a si mesmo. Né, irmãos? E ninguém nega a si mesmo. Um vira, não,
ele precisa me aceitar do jeito que eu sou. E o outro fala, não, mas eu também sou assim. E ninguém nega a si mesmo, sabe? E simplesmente se separa. Né, irmãos? Mas na vida daqueles a quem Deus chama, a misericórdia de Deus faz com que nós não venhamos a desfalecer. Né, irmãos? Suportamos aquilo que muitas vezes seria motivo para nos fazer desanimar. Suportamos aquilo que muitas vezes seria motivo de fazer a gente voltar para trás. Quantas coisas você já ouviu que você não merecia ouvir? Quantas coisas você já passou que não merecia passar? Quantas coisas? E o único motivo pelo qual a gente continua de pé é porque a misericórdia de Deus nos sustenta. Então a gente não desfalece. Motivos não faltam, né, irmãos? Mas a misericórdia de Deus nos sustenta. Então quando você pensar em voltar para trás, quando você pensar em desistir, quando você pensar em abandonar tudo e ir embora, lembre-se que a misericórdia de Deus está sustentando você. E a misericórdia de Deus, sabe, irmãos, então esse é um ensinamento muito precioso. É um ensinamento muito precioso, porque Deus não apenas nos chama e fala, ó, eu chamei, eu morri por vocês na cruz, agora se vira, agora é com vocês, se vira. Agora depende de vocês. Não, irmãos, o que a palavra de Deus diz é, ó, eu chamei vocês, eu morri por vocês, eu perdoei o pecado, sabe, a minha misericórdia mantém vocês de pé, para que você não desfaleça. Em nenhum momento nós estamos por nós mesmos, nenhum momento. Então não é a nossa capacidade que nos mantém de pé, né, irmãos? Não é a nossa condição que faz com que nós venhamos a ficar firmes, não. É simplesmente a misericórdia de Deus. E isso nos faz ser humildes. Isso não nos faz ser arrogantes, achando que nós somos bons, que nós sabemos lidar com a situação. Né, irmãos? Não, isso mostra o quanto a graça de Deus é maravilhosa e o quão ampla ela é atuando na nossa vida. Sabe, irmãos, quão grandiosa ela é atuando na nossa vida, sabe, movendo nós, nos capacitando, sabe, nos conservando e nos sustentando para que possa chegar até o fim. Essa é a graça de Deus, irmãos, aquilo que ela faz por nós. Se em algum momento ela deixasse nós por conta própria, não demoraria segundos e nós estaríamos caídos, voltando para trás, desfalecendo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para esses crentes, eu sei que Deus chamou vocês, eu sei que Deus moveu vocês, e pela misericórdia de Deus, eu não desanimo e volto para trás, e pela misericórdia de Deus, eu estou aqui explicando para vocês, para que vocês não desanimem também e não comecem a seguir falsos mestres. Santo Senhor. Né, irmãos? E o apóstolo Paulo vai dizer, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Né, o apóstolo Paulo vai dizer, a misericórdia de Deus, ela nos sustenta para que nós não venhamos a nos desfalecer. E ela não apenas faz isso, mas ela antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Né, ela vai dizer, além de ela não fazer a gente desanimar, ela ainda nos torna crentes mais fortes. Glória a Deus, né, irmãos? Ela ainda nos torna crentes mais capacitados. Além dela nos segurar e não deixar a gente cair, sabe? Ela ainda faz com que a gente fuja de tudo aquilo que desonra a Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então a prova, a dificuldade, nunca faz um crente mais fraco. Glória a Deus. A prova, a luta, a dificuldade nunca faz um crente desanimar, voltar para trás, cair. Não, as dificuldades fazem um crente mais forte. Sabe, irmãos, esse é o grande poder de Deus. Sabe, irmãos, o grande poder de Deus é que diante das dificuldades, diante da prova, diante daquilo que fazem os ímpios desanimarem e caírem e perecerem, sabe, irmãos, o grande poder de Deus é que na vida dos crentes, isso torna os crentes mais fortes. Então a gente não precisa se preocupar com as dificuldades, com as lutas, né, irmãos, porque se a misericórdia de Deus está nos sustentando, sabe, isso apenas nos torna mais fortes, mais capazes, mais capacitados. Olha só como é essa graça atuando na vida daqueles a quem Deus chama. Sabe, irmãos, é uma graça qualificada, né, irmãos? Então
Quando nós temos crentes dizendo, eu parei de congregar porque eu passei uns processos difíceis, eu passei umas provas aí e eu parei. Eu parei de congregar e eu desanimei, sabe? É porque nunca foi chamado realmente pela graça. Nunca houve uma atuação real na graça, porque na vida daqueles a quem a graça alcança realmente, sabe, isso só iria deixar ele mais forte. Glória a Deus, sabe, irmão, pode ter parecido crente a vida inteira, mas nunca foi um crente de verdade. Glória a Deus. Porque as dificuldades não fazem o crente cair. Então, quando nós temos um crente caído, falando que desanimou por causa da prova, por causa da luta, e agora não caminha mais com Deus, é porque aconteceu aquilo, porque aconteceu aquilo, você tem que pregar o evangelho para ele, para ver se ele se converte. Glória a Deus. Ele precisa ouvir o evangelho, ele não precisa ouvir, não fica assim, irmão, ele não precisa de terapia. Não, irmãos, ele não precisa de terapia, não, mas ele precisa de ouvir o evangelho. Você precisa se arrepender, você precisa se apegar com Deus. Glória a Deus. Sabe, você precisa se apegar com Deus, porque você está buscando a satisfação em pessoas, em circunstâncias, quando só Deus pode te satisfazer, tá? Não se arrependa. Se arrependa porque você estava buscando alegria naquilo que não é Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então é preciso pregar o evangelho para esse tipo de pessoa. E então o apóstolo Paulo está dizendo para esses crentes, rejeitem aquilo que desonra a Deus. Sabe? Os falsos mestres, eles falavam aquilo que as pessoas muitas vezes gostam de ouvir, né, irmãos? Eram palavras mansas, sabe, fazendo amizade, né, irmãos? Muitas vezes é um falso evangelho, que se você não conhecer o verdadeiro evangelho, você acha que é o verdadeiro evangelho. Glória a Deus, Senhor. Por isso havia uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo em sempre pregar o evangelho, explicar o evangelho minuciosamente para que eles possam entender. Glória a Deus. E é por isso que hoje não se prega o evangelho minuciosamente para que a gente possa entender. Né, irmão? Não se explana minúcia, por quê? Porque manipular as pessoas num falso evangelho é muito mais fácil. Você não consegue manipular as pessoas num evangelho verdadeiro. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando para eles. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, sabe, eu pregando esse evangelho, eu não fico buscando os meus próprios interesses, eu não fico buscando as minhas próprias vontades, eu não fico falsificando a palavra de Deus para buscar meus próprios interesses. Por quê? Porque os falsos mestres faziam isso. Eles agiam de astúcia, eles falsificavam a verdade da palavra de Deus para buscar o quê? Seus próprios interesses. Glória a Deus, Senhor. Por quê? Porque o arrependei-vos e crede no evangelho não é o que os perdidos gostam de ouvir. Sabe, irmão, não é uma mensagem agradável para o ego humano, né, irmãos? Mas quando você fala para as pessoas, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida, o carro vai vir, a solução vai vir, a solução do problema vai vir, e tudo vai acontecer na tua vida, sabe? Isso é o que as pessoas gostam de ouvir. Então, os falsos mestres falsificavam o evangelho para alcançar seus próprios interesses. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Para alcançar, muitas vezes, status, reconhecimento. Né, irmãos? O falso evangelho é o que o apóstolo Paulo está dizendo, sabe? Eu não faço isso. Eu não busco meus próprios interesses. Eu não busco minha própria condição. E ele vai dizer, assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Né? O apóstolo Paulo vai dizer, eu pregando a verdade, pregando o evangelho de Jesus Cristo, aquele que eu tenho o direito de pregar como apóstolo, e eu prego para vocês simplesmente a verdade, sabe, a consciência de vocês, porque Deus moveu vocês, e Deus movendo vocês através da sua misericórdia, a consciência de vocês mostra para vocês se o que eu estou pregando é verdade ou não. Glória a Deus. A consciência daquele a quem a graça alcançou e moveu o coração, consegue ter discernimento para saber se o que está pregando é verdade ou não. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então o apóstolo Paulo está querendo dizer, e esses falsos mestres que estão pregando aí, esse falso evangelho, buscando seus próprios interesses, Deus moveu o coração de vocês, analisem na consciência de vocês se isso é de Deus ou não.
se isso é de Deus ou não. Sabe, irmãos, hoje em dia, o que nós temos? Nós temos pessoas dentro da igreja com uma consciência cauterizada. Sabe, irmãos, hoje em dia, as pessoas não são levadas a pensar. Né, irmãos? Não pense sobre a palavra de Deus. Se você vê coisas que não estão batendo, coisas que não fazem sentido, coisas que estão erradas, fica para você, não fala nada. Fica para você, porque você não teve capacidade de entender. Sabe, apenas receba, apenas receba. Sabe, irmãos, elas não buscam na sua consciência, sabe, elas não analisam a sua consciência se aquilo está certo ou se aquilo está errado. E na vida dos salvos, o apóstolo Paulo está ensinando, se Deus te chamou, se Deus moveu o seu coração, sabe, não cauterize a sua consciência. Você precisa pensar, você precisa refletir, você precisa ser levado a compreender e analisar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado. Sabe, a cauterização da consciência, sabe, é muito bom para quando você quer manipular as massas. Né? Você quer manipular as pessoas, você quer enganar elas, então você não faz com que elas pensem, né, irmãos? Você apenas doutrina. Sabe, irmãos, é que nem acontece com as crianças na escola. Bota-se lá a evolução, tá vendo? O homem veio do macaco, tá vendo? Teve um macaco aqui que foi evoluindo e virou o homem, né? E se alguma criança falar alguma coisa contra, não, você não precisa pensar. Não é para você pensar. Existe uma pessoa muito mais inteligente que já pensou por você. Apenas receba. Sabe, você apenas tem que saber que é assim. Não tem que ficar pensando. Não é para pensar. Sabe, irmãos, hoje em dia, dentro das igrejas, os falsos mestres agem do mesmo jeito. Né, irmãos? Não pense. Apenas receba. E as pessoas estão apenas recebendo mesmo. E elas estão indo embora para casa. E o que Deus falou? Deus falou que o carro vai vir. Deus falou, o carro vai vir. Ela só recebeu, ela não pensou, ela não meditou em nada. O que falou? Deus falou que o problema vai ser solucionado. Sabe, não há uma consciência do evangelho que foi pregado, daquilo que foi ensinado. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Você, que Deus chamou pela sua misericórdia, você tem que ter uma consciência que pensa. Você não pode cauterizar a sua mente. Você tem que pensar e você tem que analisar tudo aquilo que é dito. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E ele vai dizer, assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Né, irmãos? Essa consciência do salvo, de conhecer a Deus, de conhecer, é somente através da verdade. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas querem fazer o outro entender usando de psicologia, né, irmãos? Usando métodos humanos. Não, irmãos, é através da verdade. E é por isso que é tão importante que a verdade seja pregada. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas estão tentando, se as pessoas não estão entendendo através da verdade sendo pregada, não adianta você querer inventar outro método, porque não tem outro método. Né, irmãos? Não dá para fazer terapia nas pessoas. Glória a Deus. Né? Isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a manifestação da verdade. E o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Né? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, algumas pessoas não entendem. E realmente elas não vão entender. E por que elas não vão entender? Sabe, porque se a verdade está encoberta, para aqueles que estão perdidos, realmente a verdade está encoberta. Porque a verdade não depende da nossa capacidade em alcançá-la. Porque senão os mais ricos, os mais inteligentes, os mais capacitados se converteriam. Sabe, meu irmão, mas não depende da capacidade do homem em alcançar a verdade. Depende da misericórdia de Deus em revelar a verdade para quem Ele quer. Então o apóstolo Paulo está dizendo, então o problema não é com a pregação da palavra de Deus. Sabe, irmãos, o problema não é que o evangelho precisa ser mudado. Até porque se a gente mudar o evangelho, já não é evangelho mais. Sabe, o problema não é que nós precisamos de métodos humanos, não, o problema é que para os perdidos,
O Evangelho está encoberto. E ele sempre vai ficar encoberto. Sabe, eles não vão compreender. Né, irmãos? Então quantas vezes a gente muitas vezes conversa com pessoas, o Evangelho é assim, o Evangelho é Deus sendo revelado para nós. Não, mas eu acho, irmãos, eu acho que não é bem assim, eu acho, sabe, não adianta, irmãos, explicar. Não adianta, a gente podia passar horas, para aqueles que estão perdidos, o Evangelho está encoberto e sempre vai estar encoberto. Né? E o apóstolo vai dizer, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Depois o apóstolo Paulo vai dizer assim, e o Evangelho está encoberto. Por que o Evangelho está encoberto? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Sabe, então, não é que eles enxergam pouco, não é que eles conseguem enxergar só um pouquinho, não, eles estão incapazes de enxergar a verdade. É uma incapacidade total de nós mesmos enxergarmos a verdade. Glória a Deus. Por quê? Porque o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento. O diabo coloca o quê? Outras prioridades na nossa frente. Mas qual que é a prioridade das pessoas? Não, a prioridade é realizar os sonhos. Não, a prioridade é estudar, fazer as coisas, e depois, quem sabe, quando estiver velhinho, eu caminho com Deus. Né, irmãos? O diabo coloca um monte de coisa na nossa frente para que a gente não possa enxergar a verdade. Então nós estamos incapazes de enxergar a verdade. Qualquer coisa que o diabo colocar na frente, a gente cego acha mais interessante que o Evangelho. Glória a Deus, Senhor. Então o apóstolo Paulo está usando uma metáfora de uma cegueira aqui para nos fazer entender qual é o problema do ser humano. É por isso que depende da misericórdia de Deus. Se hoje nós enxergamos por causa da misericórdia de Deus. Glória a Deus, Senhor. Porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos? Então ninguém pode dizer não, porque eu vim, e porque quando eu ouvi, eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão e eu aceitei Jesus. Não, você nada. Foi a misericórdia de Deus que te alcançou. Glória a Deus. Foi a misericórdia de Deus, sabe, que deu vida para você. Foi a misericórdia de Deus que fez com que você enxergasse. E é a misericórdia de Deus que faz com que você não se desfaleça. E a misericórdia de Deus faz com que você se desvie daquilo que não honra a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, é a misericórdia com nós o tempo todo. Né? Porque estávamos cegos, estávamos incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Glória a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Né, irmãos? E ele vai dizer, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer, sabe, a gente não prega nós mesmos. Né, irmãos? A gente não prega aquilo que a gente inventou, aquilo que a gente gosta, né, aquilo que a gente quer. Não, a gente prega o Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. E é por isso que a transformação acontece. Glória a Deus. Né, irmãos? É por isso que a gente é sustentado, sabe? Pela verdade, é a verdade que nos sustenta. Glória a Deus. Não adianta você querer achar que uma pessoa está firme porque você está manipulando o sentimento dela. Sabe, irmão, quantas pregações hoje, em muitas igrejas, para o pregador pregar, ele tem que colocar uma música lá que mexe com o sentimento das pessoas. Sabe, para manipular as pessoas. Isso é muito comum hoje. Santo Senhor. Por quê? Porque eles tentam usar métodos humanos para tentar comover as pessoas. Né, irmãos? Então não adianta métodos humanos, não adianta a capacidade humana, não adianta a nossa condição. O que nós precisamos é do Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E ele vai dizer, porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer, sabe, a obra que Deus fez na nossa vida, o meio pelo qual Deus moveu o nosso coração, sabe, é o mesmo meio que ele fez para criar a luz. Deus usou a sua palavra e falou, haja luz, e houve luz.
E da mesma maneira, a luz de Jesus Cristo brilhou em nosso coração. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque pela sua misericórdia Ele nos alcançou. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Olha só como que Deus moveu o nosso coração. Sabe, dessa maneira, do mesmo jeito, através do poder da sua palavra, sabe, Deus falou, haja luz e houve luz. Glória a Deus. Simples assim. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele vai dizer, sabe, tudo isso acontece com nós, sabe, nesse corpo mortal. Glória a Deus. Nesse corpo frágil, né, irmãos, nessa vida passageira, que passa como um vapor, quando a gente menos espera. Ontem eu queria ter 18 anos para fazer a carta, para ter carta. Hoje eu estou com 34. E amanhã, quando eu virar as costas, eu estou com 70, 60, ou talvez nem chegue lá, já morri antes. Né, irmãos, num corpo frágil, num corpo mortal, mas nós temos essa grandeza, essa revelação gloriosa, de algo muito grandioso, né, irmãos, do que está por vir. Glória a Deus. Tudo isso dentro do nosso corpo mortal, sabe, irmãos? Será que nós compreendemos isso? Será que nós enxergamos isso realmente como uma grandeza? Glória a Deus. Como algo tão glorioso assim? E é isso que o apóstolo Paulo está passando para esses crentes, ó. Enxerguem a grandiosidade daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de vocês. Sabe, não se deixe desfalecer. Glória a Deus. Sabe, não se deixe desanimar. E além de não se deixar desfalecer, desanimar, ó, fuja de tudo aquilo que desonra a Deus. Que a graça de Deus vai capacitar vocês para isso. A graça de Deus vai mover você para isso. E a graça de Deus vai mover cada um de nós também. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Porque o Evangelho está aqui para nós. E mesmo o poder que operou nesses crentes aqui, sabe, irmãos, é o poder que opera até hoje na vida de cada um de nós. Glória a Deus, Senhor. E é isso que tem que nos satisfazer, né, irmãos? É isso que tem que nos alegrar. Então não espere alegria nesse mundo, que a alegria vem, a alegria vai, daqui a pouco vem outra alegria de novo, daqui a pouco vem outra tristeza de novo, e o que não vai faltar são tristezas. Quantas pessoas no momento de tristeza, no momento de angústia, se matam, se suicidam, entram em depressão, sabe, porque eles não conseguem enxergar esse tesouro grandioso em vaso de barro. Né, irmãos, que nós venhamos a enxergar, que a graça de Deus possa mover o nosso coração. Glória a Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração. Amém.